Olá, Mato Grosso amanheceu neste 9 de setembro, computando 100.012 casos de Covid-19, 3.010 óbitos, mais de 80.600 recuperados, e nós estamos praticamente num platô. O Estado já continua, já começa a computar esses casos como uma certa estabilidade. Porém, ainda é preciso muito cuidado, ainda é preciso prevenção, e nós vamos saber, então, como é que está em todo o Estado esse trabalho. Hoje, o nosso convidado é o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo. Temos hoje também a jornalista Queca Werneck, da Editoria de Cidades, do site RD News. Esta live está sendo transmitida pelo Facebook e também pelo site RD News. Bom dia, secretário, bom dia, Queca. Bom dia, Lídice. Bom dia, Queca. Bom dia a todos do RD News, também do RD TV. Bom dia a todos que estão nos ouvindo aí nesse debate tão importante. E um bom dia para todos secretário os que estão nos acompanhando, né? Isso, secretário, a gente agradece a sua disponibilidade, porque a gente sabe que há uma grande responsabilidade, né, da sua pasta, e nós queremos, então, aproveitar bastante esse tempo que nós teremos aqui. Os internautas que quiserem enviar perguntas, podem enviar lá pelo Facebook, que nós teremos, então, a nossa produtora acompanhando para nos enviar as perguntas. A primeira questão que a gente gostaria de abordar com o senhor é sobre a situação de Mato Grosso nesse tempo, né, de combate ao coronavírus. No início, Mato Grosso foi considerado um estado até meio pioneiro nas ações, já tomou algumas providências em relação a distanciamento social, enfim. Se esperava que não houvesse um crescimento muito grande de número de casos, né? Depois, com o passar do tempo, a própria secretaria e o governo divulgavam e faziam as entrevistas coletivas, utilizando, né, dos meios de comunicação para informação da situação da pandemia. Depois, com o tempo, Mato Grosso acabou se tornando destaque no país, com notícias, né, de casos, os casos aumentando consideravelmente, e aí houve também um pouco um desencontro de informações, a própria divulgação desses dados, né, a conversa, digamos, né, com a imprensa, ela acabou ficando um pouco mais reduzida, mais enxuta. A gente queria saber com o senhor, assim, nesse tempo aí, o que aconteceu? Havia uma expectativa realmente que o Mato Grosso não alcançasse tantos números? Nós estamos em setembro e já passando de 100 mil. Queria que o senhor trouxesse aí um balanço um pouco sobre essa situação. Olha, Lídice, realmente foi um período muito grande de aprendizado, né? Não só no nosso estado, para todo o país. O mundo não estava preparado para enfrentar uma pandemia dessa natureza, e nós tivemos no país turbulências, desconforto até de entendimento no próprio Ministério da Saúde, com a Organização Mundial de Saúde, com orientações equivocadas a todos os secretários no país, e que ensejou a todos os secretários, a todos os governos, né? Estratégias que umas funcionaram muito bem, outras nem tanto, né? O momento em que o país enfrenta um inimigo desconhecido, um país desprovido de equipamentos, desprovidos de EPI, que são imprescindíveis para enfrentamento de uma pandemia, para proteger especialmente os profissionais da área da saúde, um país desprovido de estoque de medicamentos para fazer enfrentamento, mas com recursos disponíveis e com pouca possibilidade de fazer as aquisições, porque o mundo demandava, naquele momento, para os mesmos fabricantes, para os mesmos provedores, que é a China e a Índia, nesse aspecto. É absurdo pensar que num país que nem o nosso, nós tivéssemos dificuldade para acessar uma simples máscara, né? Algo tão simples que a indústria nacional não conseguia prover ao país. E é uma máscara que chegou a custar 20 centavos, chegou a ser comercializada a 8, 10 reais. Quer dizer, um absurdo no país. E a dificuldade que é para os gestores poder implementar as políticas de enfrentamento sem correr grandes riscos, né? Hoje nós temos aí, se não me engano, já 10 estados com operações da Polícia Federal sobre superfaturamento de aquisições,
vários prefeitos, vários secretários municipais também passaram por dificuldade, e nem necessariamente todos não estavam imbuídos de pensamento tão republicano, mas as contingências levaram todos a fazer aquisições de alto risco. O nosso planejamento inicial, né, eu lembro da época que nós éramos o penúltimo estado em número de casos de óbitos. Eu via com tranquilidade, nós achávamos que simplesmente fazer a ampliação do hospital metropolitano e vocacioná-lo 100% para isso, e colocando em cada hospital regional nosso o número de leitos para enfrentamento à pandemia seria suficiente. No mês de julho, nós detectamos que não foi. A epidemia chegou no estado como os gafanhotos estão chegando na agricultura, né? Na nuvem. E foi avançando municípios afora, começou a pandemia aqui na Grande Cuiabá, principalmente em Cuiabá e Várzea Grande, que também não se entendiam nas medidas não farmacológicas. Eu sempre disse que Cuiabá e Várzea Grande precisava ser um território único epidemiológico. No país, os gestores perdidos, né, governadores querendo implementações, mas o Supremo dizendo que não, que quem mandava nisso eram os prefeitos, uma falta de interlocução mais próxima nisso, e aí nós tivemos os desdobramentos que todos conhecem. Infelizmente, a pandemia chegou, como chegou no país todo, né? Esse é um país manchado de vermelho de Covid. Não foi possível, dentro das medidas preconizadas, segurar a epidemia. E aí o que nós fizemos daí para frente? Como vimos, a grande dificuldade que é de convencer as pessoas, que são os vetores do vírus, né? de ficar em casa, de assegurar o isolamento social para a gente diminuir o volume da pandemia, nós não tivemos condição de fazer isso. Logo, as atividades econômicas começaram a se colapsar, não havia mais como segurar o funcionamento das empresas, aumentando o nível de desemprego, as dificuldades no âmbito social passaram a suplementar mais do que o próprio problema do Covid, e aí teve que se flexibilizar e nós tivemos um crescimento do número de casos. Hoje, o que acontece? Nós provemos o estado de capacidade de testar bem melhor. Nós iniciamos essa pandemia, para que se tenha uma ideia, com a capacidade de 40 testes dia no LACEN em Mato Grosso. Esse é o laboratório central que eu recebi para administrar. Ao longo desse período, todas as aquisições e as implementações realizadas levaram o LACEN a ter capacidade hoje de fazer 2.800 testes de dia, que é o teste PCR, considerado categoria 1. Somando a esse esforço, nós fizemos aquisições internacionais de testes, com certeza deve ser o menor valor adquirido no país em relação a custo de teste, e ampliamos de forma substancial a testagem. Então, quando agora nós testamos e conseguimos identificar, inclusive, cidadãos que estão com Covid, mas são assintomáticos, isso aumenta muito a nossa estatística de casos. Se nós continuássemos naquela mesma escala, talvez o número de casos oficiais hoje seria menor. Mas nós não estamos preocupados com isso. Nós estamos preocupados em identificar rápido as pessoas que estão contaminadas e, de certa forma, tratar esse com isolamento e com tratamento precoce para evitar a disseminação ainda maior da doença. Nós chegamos agora, como você mesmo disse, né, num platô. Nós não podemos comemorar que estejamos em fase decrescente sustentável, né? É um platô que meio que oscila entre sobe e desce, mas o número que mais, se é que pode-se dizer que há conforto numa pandemia, que me deixa um pouquinho mais tranquilo em relação a isso, é que a capacidade hospitalar de atendimento aos casos que precisam de internação, que vão precisar de uma UTI, nós conseguimos, até o prezado momento, ajustar a demanda à nossa oferta. Então, hoje nós temos leitos de UTI sobrando, leitos de enfermaria sobrando, e, ao mesmo tempo, estamos investindo no tratamento precoce, que sempre e sempre será uma obrigação dos municípios. Isso é tratamento de atenção primária, atendimento que tem que ser feito em unidade básica de saúde, na UPA, não é nos hospitais do governo do estado, mas sentindo a fragilidade dos municípios, especialmente aqui na Baixada Cuiabana, nós criamos o centro de triagem, né, Covid-19, lá na Arena Pantanal, que já atendemos, eu acho que mais de 30 mil pessoas. De certa forma, isso também está contribuindo para que a gente tenha uma queda no nível de hospitalização, já que Cuiabá e Várzea Grande são aqueles que lideram o número de casos no estado.
Agora, secretário, como jornalista, acompanhei desde o início essa pandemia, muitas vezes acompanhei, inclusive, as coletivas que o senhor vinha dando para a imprensa. E uma coisa que a gente ouvia nas coletivas, depois a gente não constatava, é realmente essa população, né, conscientizada e colaborando no processo de barreira ao novo vírus, né? Eu fico imaginando o que faltou, porque realmente as pessoas, eu pelo menos avalio que não houve um isolamento real em nenhum momento dessa pandemia, né? A gente saía às ruas para urgências e via muita gente circulando. O que terá faltado nesse processo, e ainda é hora das pessoas circularem, apesar do comércio ter aberto consideravelmente, de já haver decretos liberando, enfim, muitos espaços, né? A gente fica avaliando, as pessoas ficam avaliando, né? Vou ao parque, não vou. Vou à piscina do meu condomínio, não vou. Né? Se eu tenho um filho adolescente, deixo que ele saia, que vá ao shopping. Os jovens devem ir aos bares. Então, a gente está nesse momento de muitas dúvidas com relação a sair ou não. Pelo menos as pessoas que se conscientizaram de que esse isolamento, desde o início, foi preconizado como fundamental para conter o vírus, né? Olha, Queca, nós temos um problema cultural. Nós não fomos educados para enfrentar uma pandemia. Eu acho que da nossa geração, eu vou me incluir nesse contexto, né? Eu não vivi uma pandemia. Nós vivemos algo pouco parecido, que foi a influenza, né? No período que principalmente judiou muito das crianças, mas desse nível, como é a pandemia do coronavírus, nós não temos essa experiência. Nós não fomos educados para enfrentar isso, diferentemente de outros países, que quando alguém já tem um simples resfriado, já sai de máscara de casa. É natural, quando a gente viaja para fora, a gente cruze com um monte de gente usando máscara. Né? Parece que isso aí deve ter feito um transplante, coisa assim. Na verdade, não é. É porque já é cultural, que ele sabe que ele estando com uma doença respiratória, ele pode contaminar outras pessoas. Nós não temos esse planejamento cultural, não se ensina desde cedo às crianças sobre isso. Isso chegou com uma avalanche para todo mundo cumprir. E nós não tivemos realmente sucesso para fazer o cumprimento efetivo. Né? Tem uma parte dessa estratégia que é arbítrio, é decisão das pessoas. Né? O poder público orienta, diz quais são os riscos, mas muitos de nós são céticos em relação a isso, porque a doença não chegou até ele, não chegou na família dele e acha que não vai chegar. Então, ele relaxa e não cumpre. E são segundos de relaxamento que pode gerar uma infecção. Né? Então, é muito difícil. Eu vejo aqui, eu cuido de uma Secretaria de Saúde, que nós temos regras rígidas, mas eu mesmo tenho hora que saio da minha sala quando eu estou sozinho, no momento eu estou sem máscara como agora. Mas às vezes eu preciso me deslocar para um setor para o outro, quando eu estou no meio do corredor eu lembro que eu não coloquei a máscara. É difícil você se educar para fazer isso. A máscara não é algo confortável. Né? Então, o isolamento, o sucesso do isolamento, depende da qualidade do isolamento. As pessoas entendem que está contaminado e vai para o isolamento domiciliar, ele só vai para casa. Dentro de casa, ele não adota medida nenhuma. Eu fui acometido pela Covid, tentei de todas as formas fazer isolamento dentro da minha casa e os outros meus 2 filhos foram contaminados, porque é muito difícil. Graças a Deus, foram assintomáticos, não tiveram problema nenhum. Então, é difícil. O isolamento não é algo fácil de fazer. Agora, se imagine como uma pessoa que é provedor da família, que ganha recurso todo dia para pagar as despesas diariamente, ficar um mês em casa de braço cruzado, sem poder sair, sem trabalhar e vendo começar a faltar todas as coisas em casa. Então, as pessoas vão correr o risco, né? Além daqueles irresponsáveis que têm que, independente, nem precisaria de supermercado, mas sai, vai para a festa, vai para a balada. E as pessoas entenderam que o vírus estava circulando só na rua e esqueceram que o vírus circula com a gente. Então, fazer reunião em casa, fazer o churrasquinho em casa com 10, com 20, não é isolamento social. Então, ele não funcionou plenamente. As medidas, de certa forma, elas serviram um pouco, ajudaram um pouco. A gente não pode dizer que totalmente isolamento e as medidas tomadas pelos prefeitos, pelos governos, não surtiram nenhum efeito. Elas ajudaram, mas não foram suficientes para que a gente chegasse hoje a ter 100 mil casos. Na verdade, a gente não tem 100 mil casos. Nós temos algo próximo a 1 milhão da população mato-grossense já teve contato com esse vírus. Nós logo vamos descobrir.
qual é o índice de prevalência no estado de Mato Grosso. Quero falar em primeira mão para vocês aqui, e hoje à tarde eu tenho uma reunião à distância com o secretário de saúde e prefeito de 10 municípios do estado de Mato Grosso, e nós vamos iniciar um inquérito soro epidemiológico, investigando mais de 5 mil pessoas em 10 municípios, para que a gente possa responder essa pergunta. Qual o percentual da nossa população já foi infectada pelo coronavírus? E aí nós vamos ter uma radiografia disso. Mas, com certeza, os dados oficiais, que são aqueles que geram uma notícia oficial, uma notificação de alguém que passou por uma unidade da saúde, fez teste e virou registro, são 100 mil habitantes, são 100 mil pessoas. Mas a Organização Mundial de Saúde sempre disse que, normalmente, esse número é multiplicado por 10. É aquelas pessoas que não foram procurar uma unidade de saúde, tiveram Covid, muitos nem sabem que tiveram, né? Serviram para transmitir para outros, mas foram assintomáticos e já passaram pela doença. Muitos podem estar até, de certa forma, com uma certa defesa de imunização, mas nós vamos saber mais precisamente com o resultado ao final desse mês, desse inquérito que nós vamos fazer. Falando nessa questão, secretário, a gente entrevistou aqui nas lives, né, que a gente tem feito pelo RD News, vários prefeitos dos principais municípios aqui do estado, né? Falamos com a prefeita de Sinop, falamos com o Sorriso, falamos com o Campo Verde, municípios do agro, municípios menores, né? Prefeito de Rosário Oeste, que é presidente do consórcio de saúde, né, inclusive daqui da região do Rio Cuiabá, e assim, a senhora até admitiu e falou essa questão no início, né, que havia um desencontro de informações, a quem competia o quê, né, eles muitos, talvez todos, reclamaram um pouco de falta dessa interlocução com o governo, em especial com o governo do estado, e nós tivemos aí em agosto a notícia do índice de transparência do Covid-19, né, da organização Open Knowledge Brasil, indicando Mato Grosso como um dos piores estados na questão da divulgação dos números, né, do nível de transparência. Houve também, na época, foi agosto, início de agosto, uma notificação do Ministério Público Federal, né, ao governo, e para melhorar essa questão de transparência dos dados do Covid, dando, inclusive, prazo. Hoje, como é que está essa divulgação, esses dados, eles estão realmente atualizados? O senhor falou que vai fazer esse levantamento, mas nesse tempo, um mês para cá, o que mudou em relação a essa questão da transparência do uso, né, dos dados do Covid-19 em Mato Grosso? Secretário, só para completar a pergunta da Lídia, eu também queria aproveitar nesse contexto aí, queria saber do senhor por que o governo decidiu parar com as coletivas, né, que eu avalio que através dessas coletivas era um diálogo do governo com a população, né, levando as informações, e preferiu ficar somente com os boletins. Bom, então vamos pela ordem. Em questão da transparência dos dados. Quando nós iniciamos essa pandemia, não existia um sistema preparado para dar transparência a tudo que acontece na pandemia, né? Nós tínhamos um sistema cativo aqui, doméstico, que não permitia ainda a interação aberta a toda a população. Então, nossa comunicação estava restrita a um boletim diário sendo publicado. Existia, quando o MP move uma ação, nós estávamos em desenvolvimento da ferramenta que pudesse estar disponibilizada como está disponibilizada hoje. Hoje não há necessidade que eu divulgue um boletim. O boletim ele está 24 horas no ar, né, num site nosso, desenvolvido de forma bastante responsiva, eu diria, onde qualquer cidadão, qualquer lugar que ele clique, ele consegue da mais complexa informação à mais minuciosa informação regional, municipal, etc. De todas as informações relacionadas à pandemia, né? Esse endereço está disponível, ele é aberto a toda a população e nesse mesmo local tem a forma com que pode se importar os diversos arquivos para fazer tratamento dessas informações. Então, tem tudo. Quando o Ministério noticiou que estava movendo uma ação, nós já estávamos praticamente com a ferramenta pronta, tanto é que ela entrou em operação menos de 5 dias depois que o Ministério Público fez essa ação. Então, nós estávamos desenvolvendo, eu precisava ter uma ferramenta que permitisse interação com todos os hospitais.
Sabe o que é você ter que divulgar uma taxa de ocupação de UTI se você não tem informação dos hospitais públicos e privados do estado de Mato Grosso? São mais de 170 unidades de saúde que precisam alimentar um sistema e prover de informações uma central estabelecida aqui na Secretaria de Estado de Saúde que me permita, ao final do dia, dizer eu tenho tantos leitos ocupados, tantos leitos disponíveis. Nesse leito tem um paciente que chama João da Silva e que, nesse momento, ele está utilizando um respirador. Essa informação precisa, necessária, que nós precisamos ter, né? Qual é o sexo, qual é a comorbidade, se ele tem alguma comorbidade, se ele é indígena, se não é indígena, qual é a sua idade, peso, etc, etc. Tudo isso existe no nosso boletim. Muitos, inclusive profissionais da área de imprensa, se acostumaram a receber um boletim padrão, mas talvez sequer acessar o site para ir lá e escarafunchar no site para saber todas as informações que existem hoje. Nós não tínhamos, e reconheço, não tínhamos isso sistematizado, hoje está sistematizado, e Mato Grosso não é o pior estado em transparência. Isso é a transparência de dados da Covid. Existe uma outra transparência, que é dos recursos, daquilo que nós fazemos aquisição e damos publicidade a toda a população. E aí eu posso assegurar aos senhores, as nossas aquisições são as melhores feitas no país, seja de respiradores feitos no Brasil, seja dos respiradores que compramos internacionalmente, seja na aquisição de medicamentos, seja na aquisição de insumos por LACEN e na aquisição de testes. Em relação às lives, olha, chegou um determinado momento em que eu senti que a interação não estava sendo tão grande, né? O profissional entrava em um determinado momento na live para fazer uma pergunta que já tinha sido feita 5 vezes por um outro colega, né? Não estava presente desde o início. Isso começou a ficar maçante. Era alguém tentando pescar uma resposta mais contundente para depois utilizar isso da forma que quisesse. E eu tinha que dedicar um pouco mais de tempo para cuidar da pandemia, tinha que viajar bastante. O compromisso de fazer a live estava me prejudicando no desempenho e eu resolvi dar um tempo. Não foi decisão do governo, né? A decisão oficial do governo, todos os dias, não teve nenhum único dia que o governo não emitiu o boletim da pandemia. Não teve nenhuma pergunta realizada pela imprensa que não tenha sido respondida. Mas a live, eu sei que virou moda, virou um costume, eu gosto de fazer a live, né? Resolvi dar um tempo para focar especialmente nas decisões que eu precisava tomar. Muitas vezes as demandas da área da imprensa não se fazem no mesmo momento. Todo mundo quer uma exclusiva como essa que eu estou fazendo com vocês aqui. E se eu ficar fazendo isso, eu vou ficar o dia inteiro dando entrevista, eu não consigo tratar os problemas que existem na área da saúde, mesmo antes da pandemia, né? E não é pouco. São 11 hospitais sobre a nossa responsabilidade, com uma série de deficiências que ainda existe para fazer melhoria. E eu tenho que trabalhar pensando não só no presente, mas no futuro, planejando a saúde do estado de Mato Grosso, com os investimentos que precisam fazer. Nós já estamos aí chegando próximo ao final do 2º ano de gestão do nosso governo, temos mais 2 anos pela frente e temos que colocar o pé no acelerador. E para isso a gente precisa ter um negocinho chamado planejamento. Sem isso nós não vamos chegar a lugar nenhum. E é assim que nós vamos fazer a saúde funcionar no estado de Mato Grosso. Aqueles que me ouvem podem ter certeza. Existirá 2 momentos da saúde desse estado, um antes do governador Mauro Mendes e um depois. Nós vamos entregar um estado consertado, especialmente na área da saúde, na infraestrutura das unidades de saúde do estado de Mato Grosso, na gestão da área da saúde e, principalmente, na melhoria dos serviços que são prestados a toda a população. Quem tem que perceber isso é a população. Assim como já percebe a qualidade dos serviços que são prestados nos hospitais hoje do estado, e assim como percebe como o governo do estado está tratando os pacientes que procuram hoje o centro de referência nosso, Covid-19, centro de triagem lá na Arena Pantanal. Secretária, a gente está com 27 minutos, descontando o comecinho que a gente estava aguardando um pouco para entrar com a entrevista. Tem uma pergunta de um internauta aqui, o Everaldo Galdino, dizendo o seguinte: a minha tia, de 87 anos, morreu no Hospital Metropolitano de Várzea Grande, vítima do Covid-19. Servidores informaram que ela estava bem em um e outro dia a família foi surpreendida com a falta de esclarecimento. Como a gestão da saúde está lidando com isso? A população quer esclarecimento.
Dentro dessa questão do Everaldo Galdino, já aproveito também para perguntar para o senhor o seguinte: foram criados muitos leitos de UTI no estado, né? E já havia um déficit, na verdade, de leitos de UTI em Mato Grosso. Esses leitos, já que o senhor está falando de planejamento, há planos para que eles sejam mantidos? Também, só completando aí, secretária, aproveitando para a gente racionalizar melhor aqui, o senhor consegue falar, assim, de pronto, no início da pandemia, quantas UTIs que tinham aqui em Mato Grosso e quantas vão permanecer, assim, mais precisamente? Então, vamos lá. Em relação a essa consideração feita por sobre a pergunta de alguém que perdeu um ente querido em um dos nossos hospitais. Olha, essa doença é uma doença infecto-contagiosa. É muito difícil cuidar desse assunto, porque você veja bem, quando tem um atendimento para paciente Covid no hospital, nós precisamos rachar o hospital no meio, porque é uma doença que é muito fácil de transmissão, pode contaminar todos os pacientes. Então, é feita uma logística, o custo aumenta, porque a gente divide praticamente o hospital em 2 equipes para trabalhar. O único hospital que nós fizemos exclusivamente Covid foi o Hospital Metropolitano. Infelizmente, pacientes com Covid não recebem visita presencial. Esse é o protocolo. Por quê? Porque você vai para dentro do hospital que só atende Covid, sua chance de sair de lá contaminado é muito grande, né? Quando o paciente é um paciente de enfermaria, o que nós fizemos? Nós adquirimos alguns tablets e nós criamos aquilo que é chamada visita virtual. Né? Quando ele pode conversar, quando ele pode falar, a gente faz a ligação para o familiar e eles, como um celular, conversam como nós estamos conversando aqui. Acontece com o paciente, quando ele vai para a UTI, aí esse espaço, esse momento já não é mais possível. O ambiente de UTI é um ambiente tenso, de muita movimentação. E como se trata de uma doença respiratória, muitos, quase que 100% daqueles que estão no leito de UTI estão entubados, ou seja, estão inconscientes, não tem como fazer interação nenhuma. E como não há visita física, é o boletim que nós publicamos e um assistente social, todos os nossos hospitais, tem mais de uma, tem várias, né? Porque o hospital funciona 24 horas, que é para fazer essa interação com o familiar. E muitos familiares querem, por exemplo, tem 10 na família, os 10 querem pegar boletim, os 10 querem esclarecimento. E quando é internado, existe um responsável, que é com quem o hospital oficialmente conversa. E às vezes eles não se entendem, eles não democratizam a informação para a família. E existe, na Covid, vocês sabem que nós perdemos praticamente o secretário de Estado, em 5 dias depois do diagnóstico, ele estava falecendo. Então, a doença, ela se comporta de forma diferente com as pessoas, né? Eu tenho comorbidade, estou no grupo de risco, eu tive Covid, mas não tive grandes complicações. Eu conheço pessoas que são, assim, têm uma estrutura física muito boa e praticamente não conseguiram sobreviver. Então, a velocidade com que pode se agravar um caso é grande. E ali, as pessoas já não tinham interação com parentes, já não podia fazer uma visita. Muitos estão há 15, 20, 30 dias sem ver. Por quê? Porque está no leito de UTI. E aí, de repente, chega a notícia que perdeu, logicamente é um desconforto, eu me solidarizo com ele e com todos que passaram por isso. É muito triste, né? Perder um ente querido e você não ter tido sequer condição de interagir com ele nos últimos dias de vida. Aí falece. Aí tem um regimento, um protocolo rígido de sepultamento, não tem velório, tem que ser coisa rápida. Tudo isso gera um desconforto, né? E quando a gente está no desconforto, a gente tenta buscar um culpado para isso. Gente, na pandemia não dá para escolher um culpado. Tudo está certo, tudo está errado, dependendo do ponto de vista que a gente veja a situação. Nós estamos fazendo tudo para amenizar isso, mas confesso que nós não temos o controle de tudo. Nem todos os profissionais são iguais, mas a recomendação dos nossos hospitais é para que faça o melhor atendimento possível. E assim como tem alguns depoimentos de pessoas que tentaram buscar alguma outra fragilidade para dar publicidade disso, nós temos também o depoimento daqueles que foram muito bem atendidos, daqueles que se salvaram, porque é mais comovente e lógico, importante falar de alguém que faleceu do que aqueles que passaram pelos hospitais, foram bem atendidos e foram recuperados. Mas eu recebo a crítica de forma natural, né, como secretário de saúde, eu também reconheço que nós temos algumas fragilidades e o princípio da melhoria contínua faz com que todos os dias a nossa equipe tente fazer o melhor. Em relação aos leitos de UTI,
nós tínhamos, no início dessa pandemia, 156 leitos SUS de UTI no estado do Mato Grosso. Não Covid, para as outras especialidades, né? Patrocinados pelo governo do estado e com o governo federal. Chegou a pandemia, não dá para utilizar os leitos, não dá para misturar os pacientes, você precisa criar o cluster de UTI exclusivo para a Covid. É uma doença infecto-contagiosa. O que acontecia antes quando alguém tinha uma doença infecto-contagiosa? Ele ocupava um leito de isolamento. Um cluster de UTI são 10 leitos. 2 deles são isolamento. Por exemplo, chega um paciente com meningite. Ele vai para o isolamento, porque ele pode contaminar os outros. Então, é dentro do ambiente, mais uma sala lacrada, fechada, que se chama isolamento. Não dava para fazer pelo volume. Quem dera só os isolamentos fosse possível para atender todos os pacientes de Covid no estado. Então, o Ministério da Saúde, no primeiro momento, elegeu Hospital de Referência para Atendimento de Covid no Mato Grosso, Hospital Júlio Miller, Hospital Federal, com 16 leitos. 16 leitos, que era 10 leitos de UTI, mais alguns leitos de enfermaria. Não nomeou nenhum outro hospital, nem do governo do estado, nem municipal do estado do Mato Grosso. Então, olha só a visão do Ministério da Saúde. O Júlio Miller ia dar conta de atender todos os cargos de internação de Covid no estado do Mato Grosso. E aí nós estaríamos com os outros hospitais tudo funcionando normalmente. Quando nós percebemos que isso não seria possível, foi que tomamos a iniciativa de ampliar o Hospital Metropolitano, praticamente triplicamos a instalação lá, perene, definitiva, não é um hospital de campanha para desmanchar no dia seguinte. E começamos uma empreitada de criar leitos de UTI em todos, praticamente, os hospitais. Alguns nós não colocamos, senão colapsava todos os hospitais, porque as pessoas continuam infartando, tendo AVC, acidente de carro, não está todo mundo parado só porque tem Covid, os hospitais atendem outros pacientes. Essa empreitada significou, até o prezado momento, para vocês terem ideia, 435 leitos de UTI patrocinados pelo governo do estado e governo federal no estado do Mato Grosso. Eu não estou nem colocando no contexto os leitos de UTI que hospitais privados criaram. Eu estou falando leito público SUS, patrocinado. Existem alguns que não são patrocinados pelo governo federal, mas foram criados por municípios também. 435 estão funcionando. Nós ainda temos uma meta em curso, que é criar em Água Boa, em Peixoto de Azevedo e Confresa. Os equipamentos estão lá, é apenas uma providência administrativa dos prefeitos que estão correndo atrás disso, para que, ao final, a gente chegue com 466 leitos de UTI. Não é porque está caindo a taxa de ocupação, a nossa média móvel de internação caiu 16% nos últimos 14 dias. Isso é uma notícia boa, né? Olha só, que o número de casos, se não tivesse caindo, também não seria uma notícia ruim, porque nós estamos testando mais, nós estamos trazendo para a estatística o assintomático, que não estava demandando o hospital. Mas o número precioso para nós é a queda do número de internações, é daqueles pacientes que estão precisando de assistência, não é aquele que está em casa fazendo só acompanhamento domiciliar. E isso, os indicadores nos colocam numa questão de estabilidade, porque nos últimos 14 dias a gente tem uma redução de aproximadamente 16% a 20%. Então, nós temos 435 leitos de UTI e 879 leitos de enfermaria. Ou seja, a nossa capacidade hoje para administrar os números é uma capacidade suficiente. No momento com dificuldade para ter equipamento, profissionais da saúde, a gente faz seleção, faz a entrevista, a maioria desiste de trabalhar no ambiente Covid. Por quê? Porque tem enfermeiros falecendo, tem médicos falecendo, eles fazem parte da população que está vulnerável, e mais vulnerável ainda do que nós, que não estamos dentro do ambiente 24 horas trabalhando com isso. Então, é muito difícil abrir leito. Você pode ter uma pilha de dinheiro em cima da mesa, mas se você não acha o respirador, não acha os profissionais, não acha remédio, você não consegue abrir o leito. E esse foi o grande problema do colapso nacional. Por quê? Porque o governo liberou recursos. Nunca teve tanto recurso disponível na área da saúde, para prefeitos e para governadores. Mas ter o dinheiro aqui não significa ter à disposição o produto ali. Agora, secretário, desses aí, quanto... Se as UTIs ficam ou não ficam, né? Isso. Bom, nós temos vazios assistenciais no estado.
tem municípios que hoje têm UTI Covid que nunca tiveram UTI de tipo nenhum. Nossa equipe está, nesse momento, trabalhando para saber como que nós vamos fazer a migração desses leitos de UTI para os leitos de UTI para outras enfermidades. E aí tem uma engenharia financeira para ser feita. Por exemplo, o Ministério da Saúde vai continuar patrocinando esses leitos de UTI? Não tem essa resposta do Ministério. Então, todos os secretários no país, nesse momento, alguns precisam desligar leito de UTI Covid para ligar leito de UTI para as outras enfermidades. E aí tem a interrogação do financiamento. 10 leitos de UTI custam, em média, R$600 mil por mês. Vocês imaginam o volume de recursos que precisa para dar sustentação para isso. Então, eu estou conversando com o governador Mauro Mendes, nossa equipe, fazendo uma avaliação técnica para verificar em quais vazios assistenciais a gente consegue, é duro falar isso, mas vai ser praticamente um legado da pandemia, a gente ter reestruturado a saúde no Estado, a fórceps, num momento difícil, mas algo de bom tem que sair disso. Então, com certeza, muitos desses leitos vão permanecer atuando no Estado, porque nós precisamos preencher esses vazios. Até que surjam novos hospitais que estão no nosso planejamento também, nós precisamos prover disso. O problema agora é uma engenharia financeira, uma briga salutar minha com o governador para conseguir assegurar no nosso orçamento os recursos para fazer isso. Não adianta você manter um leito e não conseguir pagar os seus fornecedores, como estava quando nós assumimos o governo, né? Praticamente aí um ano inteiro sem pagar todo mundo. Hoje nós estamos um governo adimplente, não devemos município nenhum, rigorosamente repasse realizado para os municípios e para os nossos fornecedores, e eu gostaria, logicamente, de permanecer com eles funcionando, a maioria de todos esses leitos. Alguns vão ser desativados, sim, porque seria também desnecessário ter um custo alto com baixa ocupação desses leitos. Nós precisamos começar a desligar um pouco e voltar os hospitais ao ritmo normal para nós colocarmos o pé no acelerador nas cirurgias eletivas. Secretária, a gente está já chegando a 40 minutos de live. Solange Moraes quer saber como estão os sintomas do Covid, porque ela tem medo, cada hora muda o sintoma. Então, assim, para a gente já ir encerrando, se tiver mais alguma questão para aproveitar, né, esse momento aqui, antes da gente encerrar. Tenho sim, eu queria, se o secretário puder responder de forma objetiva aí, já por causa da questão do tempo, né? Tem muita gente aguardando cirurgias eletivas, né? Se o senhor pudesse sinalizar quando será possível começar a realizá-las, e também muita gente querendo saber se já tem uma conversa do governo estadual com o federal sobre vacinação, distribuição de vacinas, né, na prática. Isso tem previsão? Secretário, se o senhor puder encerrar também falando se o senhor já visualiza uma curva de queda da pandemia aqui em Mato Grosso também, era isso. Obrigada, secretário. Em relação à pandemia, nós estamos numa fase de estabilização, com sinais de decréscimo, ou seja, com sinais que nós vamos entrar numa curva descendente, né, de queda. Nós já temos esse sinal, são aproximadamente 16% a queda da internação, isso é importante, e também já uma variação em torno de 5% no número de casos no estado. Em relação a cirurgias eletivas, é importante que a população saiba que nós tínhamos formatado, pronto, no forno, para lançar o maior programa de cirurgias eletivas da história do estado de Mato Grosso. Quando a pandemia chegou, foi um balde de água fria em cima de todos os projetos estruturantes que nós estávamos implementando. E aí uma decisão nacional, né? A suspensão das cirurgias eletivas do SUS, ela se faz por uma portaria determinada pelo Ministério da Saúde. Não foi escolha pessoal do secretário estadual. E nos estados que não têm uma grande estrutura hospitalar, precisava ter Covid em quase todos, né? E aí o leito precisaria estar disponível para receber um paciente que seria um grande volume previsto no país. Por isso, teve que suspender as cirurgias eletivas. Eletiva é aquela que pode esperar, tecnicamente. Ela se torna urgente um dia, mas enquanto ela pode esperar, ela é eletiva. Então, socorrer um paciente de Covid, o país colocou como prioridade em relação a fazer uma cirurgia de hérnia, de vesícula, sei lá, de qualquer outra complexidade que pudesse esperar. Nós estamos, nesse momento, trabalhando de como a gente consegue desligando os hospitais da Covid. Isso gera um desconforto. Você imagina, um município hoje que tem atendimento a pacientes Covid,
e está no hospital que eu preciso tirar de lá para dar mais resolutividade, não quer perder o leito. Então, ele quer que continue lá com 10% de ocupação, mas ele não quer transferir o paciente para outro. Nós vamos ter que fazer isso, e nós vamos pensar em fazer isso da melhor forma possível. E estamos, todos os secretários estaduais de saúde, eu sou vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, nós temos reuniões rotineiras durante a semana, discutindo com o Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde tem um entendimento que, como nesse momento o país passa por uma dificuldade muito grande de provimento de medicamentos utilizados nos leitos de UTI, eu estou falando em neurobloqueadores, bloqueadores musculares, anestésicos, sedativos, e quando nós voltarmos a fazer cirurgia eletiva, também vamos demandar desses medicamentos nos centros cirúrgicos, e muitos pacientes, depois de sair do centro cirúrgico, precisam ir para um leito de UTI. Então, pode haver uma conjunção de demanda, de necessidade, em que o país não consiga prover. Então, temos que desligar a Covid parcialmente, mas precisamos ter capacidade de assistência de medicamentos para poder fazer isso. O país inteiro se discute isso. Todos os secretários querem isso, mas é preciso fazer isso com prudência para não corrermos o risco de colapsar todo o sistema de saúde. E ainda não dá para dizer que a pandemia acabou. Como pode uma pandemia acabar se nós temos, em média, um número muito grande de casos e nós ainda estamos experimentando aí uma média de 25 óbitos por dia, né? A Covid continua sendo um volume muito grande. Isso não dá para ninguém se acostumar com isso, achando que a pandemia acabou. Isso é grave. Então, eu queria chamar a atenção para aqueles, e aí agora aqui no finalzinho eu vou dar um puxãozinho de orelha na população. Todos estamos loucos esperando por uma vacina para a Covid. Que tal, enquanto há uma vacina disponível, utilizá-la? Nossas taxas de cobertura vacinal despencaram o Brasil afora. E no Mato Grosso não é diferente. Eu vou fazer uma live futuramente exclusiva para nós falar sobre imunização. Eu estou vendo pais, mães, responsáveis, clamando para chegar uma vacina para a Covid, mas negligenciados não foram levar seus filhos para vacinar. Qual é o maior patrimônio que a gente tem hoje, senão os nossos filhos? Então, por favor, sarampo, todas as vacinas pentavalente, tríplice, todas as vacinas disponíveis e uma parcela muito grande da população. Acho que a taxa de cobertura vacinal no país, cuja meta era para chegar a 90%, não chegou a 50%. Eu estou fazendo uma radiografia no estado de Mato Grosso. Qual é a taxa de cobertura que aconteceu após o evento pandemia? Aí todo mundo na pandemia achou que ficar em casa significa não vacinar seu filho contra a poliomielite. Daqui a pouco volta as doenças que foram erradicadas pelo relaxamento nosso, como já aconteceu com o próprio sarampo. Então, assim, eu sou otimista, eu acho que nós vamos ter, muito provavelmente, no início desse ano, uma vacina disponível para combater Covid. Nós vamos ter que acostumar com a convivência com a doença, ela vai entrar para o nosso cardápio como influenza, como todas aquelas que praticamente todos os anos têm campanhas vacinais. Mas não podemos relaxar no resto, né? E aí a pergunta que eu faço a todos: qual a razão que levaram as pessoas que tanto preconizam a importância da imunização, nós somos um dos países com maior cobertura vacinal do mundo, nós somos casos de sucesso nisso no mundo, né? Eu vou lançar um programa no Mato Grosso, chama Imuniza MT, que vai criar incentivos financeiros e premiação para gestores que cumprem cobertura vacinal nos seus territórios administrados. Mas nós precisamos, nesse momento, olhar para aquilo que já existe, que foi desenvolvido, que está à disposição gratuitamente para a população, e a população não está valorizando isso. Em futuro breve, eu convido vocês a participar de uma live onde eu vou apresentar os dados do Estado do Mato Grosso, vou ranquear quais os municípios que fazem esse papel direito e quais os municípios que estão negligenciando, suplicando por uma vacina que não chegou ainda, enquanto as que estão aí para proteger a nossa população não estamos usando-a devidamente. Como já nós estamos no final, tem mais alguma pergunta? Sim, a gente se esqueceu, Lídice. A gente se esqueceu da pergunta política. Né? Como a gente está aí pertinho das eleições, secretário, rapidinho um comentário do senhor aí sobre o candidato do seu partido, que se consolidou ontem, o Fábio,
e queria ver se o senhor acha que ele é competitivo no cenário que está posto até agora aí. Um comentário seu sobre isso. Olha, a sua pergunta até me oportuniza explicar, porque eu estava, vamos dizer assim, candidatado, né, até a questão de 2 meses atrás, e por que eu saí desse contexto. Eu, para ser candidato a prefeito de Cuiabá, eu precisava ter me descompatibilizado no dia 4 de junho, né, considerando a legislação vigente da época. Uma reunião realizada, os 2 candidatáveis mais prováveis do DEM seria eu e o deputado Fábio Garcia. Nós, numa reunião, decidimos que nós tínhamos convicção de que as eleições seriam adiadas. E acreditávamos também que os prazos para descompatibilizar seguiriam na mesma proporção. E, naquele momento, no meio de uma pandemia, entendemos que não seria recomendável me afastar do cargo. Eu achei que 30 dias a mais de trabalho seria um bom tempo para mim continuar implementando as políticas de enfrentamento da Covid. E isso foi um risco calculado. As eleições foram prorrogadas, mas os prazos não, e eu tornei inelegível por não ter sido descompatibilizado, eu e todos os secretários do governador Mauro Mendes, né? Aí sobrou, efetivamente, o candidato, talvez o candidato nato do partido, que nesse momento não tem vinculação nenhuma, né, com o serviço público, e também o deputado Botelho, que poderia ser a nossa bandeira nessas eleições. No dia 15, o partido sacramenta o seu candidato. Muito provavelmente, Fábio Garcia deve representar a nossa agremiação. E nós estamos falando de um jovem profissional competente que já demonstrou isso na vida pública. Como secretário de governo, na nossa gestão, o governador Mauro Mendes, quando era prefeito de Cuiabá, na iniciativa privada por onde passou, é suplente de deputado e senador, foi um bom deputado federal e nós apostamos que ele tem competência nesse momento desse pleito. Então, nós achamos que Cuiabá merece algo melhor, né? Merece alguém que possa administrar recurso público com uma certa dignidade, que não é o que nós temos hoje, e nós vamos fazer de tudo para provar à população que ter um prefeito alinhado com um governo que quer fazer muito nesse estado, que já fez em Cuiabá, isso pode ser muito bom para a população. Essa é a nossa tese, e nós vamos apostar na candidatura do Fábio Garcia, desde que consolidada no próximo dia 15, para que a gente tenha, no governo do estado, um governador que quer consertar o estado e fazer a saúde funcionar, e no município de Cuiabá, uma convergência melhor dos atores envolvidos nisso. Ninguém conserta a saúde do estado do Mato Grosso se não consertar a saúde aqui. E hoje, se for andar por aí, entrar numa unidade básica de saúde, não vai encontrar o básico para enfrentar a Covid-19. É por isso que o centro de triagem Arena Pantanal é um sucesso, porque a população toda está indo lá. Porque lá encontra carinho, encontra médico, encontra medicamento, encontra exame para fazer enfrentamento disso. A política começa daqui a uns dias, e aí a gente vai se ver por aí, rodando o município de Cuiabá para convencer a população que o nosso candidato é um dos melhores para enfrentar esse desafio de administrar a nossa querida Cuiabá. Ok, secretário, muito obrigada novamente pela sua disponibilidade. Batemos recorde de live hoje aqui, em 50 minutos, mas foram bem aproveitados, né, porque nós podemos abordar vários assuntos, em especial em relação à atuação do governo do Estado no Covid-19. Muito obrigada. Queca, obrigada também pela interação aí, direto da redação do RD News. Obrigado a todos. Obrigada a vocês. Alice, obrigado, Queca, a você que esteve nos acompanhando aqui, e um agradecimento especial a você, profissional da saúde, que está ao nosso lado, enfrentando essa pandemia, uma situação bastante desconfortável. E honra o juramento que fez, né, quando se formou na área da saúde, está nos ajudando. Nós vamos vencer esses obstáculos, vamos fazer essa travessia, e com certeza muito mais experientes do que tivemos até aqui. Minha solidariedade também a todos que, infelizmente, perderam um ente querido e que não pudemos salvá-los. Mas nós estamos trabalhando para salvar a maioria da população. Um abraço carinhoso a todos. Obrigada, até a próxima. Até a próxima.